Olá pessoal, tudo bem? Mais um nosso podcast, sempre recebendo amigos, evidentemente, mas hoje eu estou feliz da vida porque eu estou recebendo uma super amiga, uma super advogada, uma super tabelião, uma super mulher. Como é que você está, minha querida? Bom, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Que bom que você veio. Um prazer estar aqui. Então, um prazer enorme. Eu sei um pouquinho da tua vida, estudei um pouquinho para a gente ver, a gente se conhece já há um tempinho lá da igreja, mas eu queria saber qual foi o teu primeiro choro. Descontraindo, né? Sim. Ei, Gabi? São tantos, né? Choros. Não, primeiro foi quando você nasceu. Lógico. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas eu vim muito cedo para São Paulo, logo criança com 3 anos, né? Estudei aqui no Colégio Porto Seguro. E aí passei direto na São Francisco, né? Na USP. Mas você pulou muito, peraí. Porto Seguro, o que você fez no Porto Seguro? Não, eu cursei tudo lá? Tudo no Porto Seguro. O Porto Seguro, você diz ali do Morumbi? No Morumbi, a unidade original, né? A primeira, isso. Então, e daí? Aí eu entrei na São Francisco, né? Fiz Direito. Aí entrei direto na São Francisco e estudei os 5 anos na São Francisco. Ao longo da faculdade, eu nunca quis advogar. Né? Eu não era esse o meu objetivo. Eu queria fazer um concurso público, ou para o Ministério Público, ou para a magistratura. E aí, já para pegar o gancho do o que eu sou hoje, né? E ao longo da faculdade da São Francisco, eu era estagiária do Ministério Público. É assim. Trabalhava na promotoria, fiquei muito tempo na família. Do Estado? Ministério Público Estadual, isso. Fiquei muito tempo na família, um pouco no crime, na falência, né? Eu gosto muito de direito empresarial. E aí, no final da faculdade, eu comecei a estudar para um concurso público. E naquela época, quando eu estava me formando, 2002, 2003, não abria concursos para magistratura e Ministério Público. E eu ali, quando você está estudando, está preparado para qualquer lógico. Coisa, né? Você está acumulando conhecimento. E aí, abri um concurso, eu estava iniciando a questão, porque os cartórios, os tabelionatos no Brasil, registros de imóveis, registros civis, eles até a Constituição de 88 passavam de pai para filho, né? Era hereditário. Isso, hereditário. Mas depois da Constituição, não. Quem assume a titularidade dessas serventias é uma pessoa concursada, né? E o concurso feito pelo Tribunal de Justiça é um concurso seríssimo, muito extenso, muito difícil. E aí, eu falei, vou tentar. É um curso específico para notário? É um concurso específico para ser tabelião ou registrador. E aí eu... Qual a diferença de tabelião e registrador? É enorme. E aí, depois... A turma quer saber. Fala. Então, vamos lá. Existem vários tipos de serventias, né? Então, vamos lá. O registro civil é aquele que faz nascimento, faz o assento de nascimento, de casamento, de óbito, faz aquelas certidões que todo mundo conhece. O registro de imóveis é aquele que cuida dos imóveis. Então, uma forma bem simplificada. Eu tenho ali, por exemplo, a sua casa, ela tem uma matrícula e nessa matrícula tem a história daquele imóvel. Então, os proprietários, a alteração dos proprietários, se ali incide hipoteca, todos os direitos reais, então, vão ser colocados naquele registro de imóveis. O tabelionato de notas, ele é aquele mais dinâmico, que gera as relações da sociedade, né? Então, eu faço todo tipo de escritura pública, compra e venda, doação, inventário, divórcio, declarações, atas... Tudo, né? Nós implementamos com fé pública, fazemos os instrumentos públicos que dão origem às relações jurídicas da sociedade e também ingressam lá no registro de imóveis. Por exemplo, se você vende a sua casa, vai para o registro de imóveis aquela escritura de compra e venda. Além disso, existem os títulos e documentos, que são aqueles que fazem o registro de contratos determinadas e pessoa jurídica, o registro registro civil da pessoa jurídica, que faz o registro das pessoas jurídicas que não são empresas, porque as empresas são registradas na AJUCESP. Então, essas são as diferenças. Então, são várias especialidades diferentes, mas é um concurso só, e aí você vai prestando para essas especialidades conforme as vagas. Isso é concurso público? É um concurso público. Vagas que se abrem e depois você é para determinado cartório, ou você, depois de aprovado,
escolhe ou tem vaga? Como é que funciona? Pela lista de classificação, o primeiro colocado, o segundo ele vai escolhendo pela lista de classificação, eles escolhem. A vantagem pela classificação que ele teve no concurso que prestou, para escolher um cartório que ele acha que é mais conveniente para ele e tal, dentro da proximidade da casa, por aí mais ou menos. Né? O tamanho da serventia, enfim, tem a lista de serventias vagas, né? E aí ele vai escolher do que está vago. Isso é estadual. Estadual. Mas é até que a pessoa faleça, ou como é que funciona? Sim, eu posso ficar... Ou tem um determinado período que ela e depois para, não? Não, até ela se aposentar, até ela falecer, ou ela se afastar, renunciar. Então, é direto. Sim. É casada? Eu sou divorciada. Divorciada. Sim. Filhos? Eu tenho 2 filhas. Dá o nominho delas. Valentina, que tem 15 anos, e a Isabela, que tem 17 anos. Estão seguindo a carreira, não? Não. Eu não quero que elas sigam, não. Uma carreira muito pesada. Você sabe que é muito difícil. Hoje em dia... Você não vai querer isso para um filho, né? Não. Eu acho que hoje em dia estudar o direito no Brasil é um pouco complicado. É muito complicado. Não vamos nem entrar nessa questão da segurança jurídica. Melhor não, exato. Agora, você não é só, como você falou bem, a advocacia é uma pequena parte do que você faz. Sim. Você tem 9 livros escritos. Sim. Eu sempre gostei muito Fala sobre os livros. Sim. Então, aí... Você é brasileira? Fala sobre cultura, pelo amor de Deus. Pois é. Na verdade, é uma paixão, né? Escrever. Eu tenho uma tia que é professora e ela sempre me incentivou desde criança a ler. Eu sempre gostei muito de ler. Também, que é a Carmen Perrota. Ela vai gostar. Carminha, que é minha madrinha, inclusive. Eu digo que ela é minha fada madrinha. Porque ela que iniciou, assim, o meu interesse por ler. Despertou o interesse por isso, né? Pela escrita, de fato. É a boa escrita, a boa leitura. E aí, como eu estava dizendo, eu tentei, fui passando no concurso de cartórios, e quando eu assumi... Eles estão colocando... então, quando eu assumi o que era ser tabeliã, então, tudo que eu podia fazer, aí eu me encantei. Hoje eu sou apaixonada, sou há 20 anos, né? Tabeliã, então... Você é onde você Eu sou tabeliã de São Roque. São Roque. É um só que tem lá? Tem 2, 3? Tem 2. Eu sou a tabeliã de notas e protestos da cidade. E, então, desde a faculdade, e aí eu me tornei tabeliã e continuei estudando, né? Eu fiz doutorado na São Francisco e ao longo do doutorado eu dou aula de direito de família, direito das sucessões. Então eu nunca parei de estudar. Você dá aula lá na São Francisco? Não, às vezes eu dou na São Francisco, os professores me chamam, eu auxilio para dar aula para os alunos, eu gosto muito, mas eu dou aula em cursos de graduação e pós-graduação. Ah, legal. Então, e os livros? É tudo técnico ou você fez algum romance, alguma coisa? Não, tudo técnico. Por que não? Olha, eu vou ser sincera. Você escreve tão bem. Eu estou pensando seriamente em escrever um livro infantil. Acho que se eu for para outra área que não a jurídica, eu vou começar com os livros infantis. Porque quando as minhas filhas eram crianças, eu criava histórias, né? E eu pensava comigo, poxa, eu podia escrever essa história que eu criei agora. Aí eu tenho algumas ainda guardadas na cabeça. Eu falei, eu ainda vou escrever esses livros infantis. É bom. Esse livro especificamente o último que você lançou, né? É um livro que engloba o favorecimento de muita gente, né, que queira um esclarecimento sobre tudo, né, na vida, né, uma coisa assim. Explica o que você quis falar com esse livro, que é esse Procuração para Cuidados de Saúde. Na verdade, Alexandre, isso aqui condensa a minha missão de vida. Eu acho que, eu te conheço da igreja, nós fazemos parte dessa comunidade cristã. E isso eu tenho como uma missão de vida para poder ajudar as pessoas e principalmente os pacientes terminais. Vou te contar como que começou isso, porque lá atrás... Era isso que eu queria mesmo. E o pessoal tá vendo também. Tá curioso, né? Porque é maravilhoso isso. Quando eu comecei, eu sou tabeliã, certo? Então, assim, as pessoas pouco sabem, mas tabeliã, uma das coisas que eu mais faço é fazer testamento. Todo dia, quase, eu faço um testamento. E aí, então, eu sou muito chamada, por exemplo, para ir na Santa Casa, no hospital ou em casa da pessoa, porque ela, às vezes, no último momento, ela tem que estabelecer aquelas últimas desejos, né? Vontades. Que ela quer estabelecer as últimas vontades. E eu sempre fui chamada e eu faço com o maior prazer do mundo. Mas comecei a me incomodar demais desde o começo, porque a pessoa estava ali naquela situação que eu tinha certeza que não era onde ela gostaria de estar, que não era com quem ela gostaria de estar, que não era tendo o tratamento que ela gostaria, mas a preocupação dela naquele momento qual que era?
a briga entre os meus filhos. Eu preciso partilhar os meus bens, porque eu tenho que evitar, porque sempre tem aqueles agregados que vão causar problema. Agregados, a gente chama aí os genros, as noras. Isso é um fato, né? Eu trabalho com isso todos os dias, eu vejo. Então, assim, a preocupação era sempre com quem vão ficar os meus bens. Com quem... Eu pensava assim, gente, mas os bens, por que ele está preocupado com o patrimônio? Ele devia estar preocupado com ele no final de vida. E aí, isso me instigou. Eu falei, não, eu vou estudar a fundo, porque existem documentos em que eu posso fazer escolhas, em que eu posso escolher onde eu quero estar, que tratamento que eu quero ter, com quem que eu quero ficar, né? Principalmente em final de vida, mas em outras situações. Por exemplo, hoje nós estamos, graças a Deus, absolutamente saudáveis, mas eu posso sair daqui, sofrer um acidente, ficar 6 meses em coma, incomunicável. E aí? Quem vai fazer essas escolhas médicas por mim? Quem vai cuidar das minhas coisas, né? As pessoas não pensam nisso. Por quê? Porque as pessoas acham que principalmente... Nunca é comigo. E no Brasil, principalmente... É sempre o outro que aconteceu, mas não é comigo. Elas têm um tabu, né? Elas têm um medo de falar de morte, um pensamento pequeno no sentido de que, se eu falar desse assunto, atrai. Uma bobagem. Muito pelo contrário. Eu sempre, e desde o começo, quando eu estudei isso a fundo, e eu fui na cultura oriental, na ocidental, quando eu entendo a finitude, quando eu tenho a certeza de que, poxa, o fim virá, eu posso me preparar para ele, eu começo a enxergar o meu presente e a viver o meu presente de uma forma muito melhor, muito mais bonita, e eu fico segura. Por quê? Porque aquelas escolhas, e se eu chegar no momento em que eu não puder mais falar, não puder mais me manifestar, eu fiz as escolhas e eu vou ser tratada como eu gostaria. E aí, sim, eu comecei a estudar esses documentos, né? E são documentos que eu faço. E aí o principal deles chama-se Diretiva Antecipada de Vontade. Isso é um tipo de Diretiva Antecipada de Vontade. DAV. A gente abrevia como DAV. É um documento que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. E é um assunto um pouco pesado, sim, mas eu sou obrigada a dizer, porque ele surgiu, sim, lá nos Estados Unidos pela Sociedade Americana da Eutanásia. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber o seguinte... será que as pessoas gostariam de estar ali naquela situação sendo mantidas por aparelhos? Porque até então, naquele momento, não existia a questão da morte cerebral afirmada. Então, e mais as máquinas que mantinham coração, né, batimentos cardíacos e respiração existiam e era possível manter. Então, esses debates... Quase que indefinidamente. Indefinidamente. Esses debates vieram à tona. Sofrimento atroz. E aí, sim, começou-se a discutir isso na sociedade. Poxa, será que não é viável a lavratura de um documento em que a pessoa faça as escolhas do que ela quer? Será que eu aceito quimioterapia, radioterapia, ainda que eu não veja mais possibilidade curativa, né? E aí apareceu também, nesse meio tempo, aí junto com esses assuntos, eutanásia, suicídio assistido, existe uma figura que hoje em dia talvez não tenha tanta importância, mas que ela é a mais importante para o final de vida e a dignidade, que se chama ortotanásia, que são os cuidados paliativos, né? Inclusive, já considerada e positivada aí pelo próprio Vaticano, no sentido do quê? Da gente aceitar o curso natural da vida, aceitar o curso da vida e proporcionar para aquele paciente. E quando a gente fala assim, cuidados paliativos, não vou fazer mais nada porque não tem mais nada a fazer. Pelo contrário, nesse momento eu tenho muito para fazer. É um juramento médico, né? Sim, tem muito para fazer. Então, eu consigo tratar daquele paciente sob todas as esferas. A esfera corporal, a emocional, a psicológica. Eu trato da família nessa antecipação de luto. Então, esse é o meu objetivo. Então, é implementar esse tipo de documento, trazer doutrina, né? Porque não existe no Brasil, não temos lei sobre esse assunto. E aí eu tentei trazer isso. Você está me trazendo uma ideia. Eu participei há uns anos atrás, Pastoral da Saúde, eu fui no 9 de julho, amiga que estava lá e tal, e eu visitava uma vez por semana os pacientes. Então, como eu sou meio neurótico, falo muito, né? Eles punham sempre na parte de oncologia e tal, papapá. E eu nunca levei Bíblia, eu só botava o avental e ia lá, e era sempre, me mandavam sempre para esse tipo de trabalho. Paciente terminal. E o que você está falando é exatamente o que eu senti. Estou te colocando aí.
queria um apoio, queria um papo, queria uma... A gente cantava, ele queria alguma coisa que... Estou emocionado, pensando. Sim. Que coisa linda que você está fazendo, porque realmente é verdadeiro isso, né? Quer dizer, não era bem... Ele não queria estar ali no hospital, ele queria... sabendo que não iam durar muito, né? As coisas mais que falam tristes, não é triste, é uma coisa emocionante, até bonita de ver, né? Mas alguém cuidando desse paciente de uma maneira digna, né? Sim. Que o que ele quer, o que ele queria, não tem, ele, na maioria das vezes ele não tem, tão pouco às vezes. Não manda nada, ele tem que fazer o que os outros mandam fazer e acabou. É aí que você entrou, né? Isso, e aí como eu estava falando, é só um preâmbulo. Nossa, é verdade. Temos o dia inteiro aqui hoje. É verdade. Não poderia ficar o dia bonito isso? Então, aí... Poxa vida, parabéns. Para chegar na procuração em si. Então, a diretiva, a gente pode entender como esse gênero de documentos em que eu faço escolhas médicas relacionadas à minha saúde, à minha dignidade, à minha pessoa, no momento em que eu não vou mais poder fazer essas escolhas. Exatamente. Ou porque eu vou estar numa doença terminal, incurável, e aí eu tenho uma possibilidade de morte certa num período curto de tempo, entre 3 e 6 meses, e aí a gente chama isso de testamento vital, que é um documento bem específico, que é de fim de vida. Ou eu faço uma declaração antecipada de vontade em que eu prevejo tudo o que eu quero no momento em que eu não puder me manifestar. Pode ser porque eu sofri um acidente, eu vou ficar 6 meses em coma. Pode ser porque hoje eu fui diagnosticada com Alzheimer ou com demência, mas eu estou plenamente lúcida. No dia que você fez, você estava plenamente capaz, consciente. Mas eu já estou prevendo lá na frente. Isso olha, tem fé pública, total, né? fé pública. E a mais importante, que é aqui a menina dos meus olhos. Independentemente das escolhas que eu vou fazer, você concorda comigo que é difícil também pensar tudo? Lógico que sim. Mas eu sei a pessoa que eu amo e que eu confio. E eu sei que se ela estiver ali do meu lado e eu não puder mais fazer as minhas escolhas, ela vai fazer as escolhas que eu gostaria. Você determinou que ela faça. Que ela aceitou fazer. Ela é a minha voz quando eu não tiver mais essa voz. Esse é o procurador para cuidar de saúde. Os dois assinam esse documento? Eu gosto que ele assine. O que propõe e o que fica. E o que recebe. Porque, na verdade, é um comprometimento, né? Exatamente. Vocês estão selando ali um comprometimento, olha, deixa que eu vou cuidar de você. Uma pergunta, Linda. Como é que você sabe que aquilo que foi falado é verdadeiro? Por exemplo, eu quero fazer, você é minha procuradora, não é o nome? Como é que você sabe que você é minha procuradora por minha vontade mesmo, ou não foi algum interessado financeiramente falando, não, põe a Gabi, você entende onde eu quero chegar? Você vê esse tipo de coisa, não? Por isso que eu escrevi esse livro, porque existe uma situação clássica. Você entendeu a minha ideia, né? E essa situação Brasil, né? A situação clássica que eu chamo de campo de batalha. Por que é o campo de batalha? Imagine, sabe por quê? O campo de batalha ele se dá no corredor do hospital. E essa é a minha tese a minha tese de doutorado é justamente essa. O campo de batalha está ali no corredor do hospital. No quarto está o paciente já absolutamente incapaz, ele já não tem mais capacidade de manifestação, está avançado. E o que acontece? De um lado do corredor, eu tenho aquele filho que tem interesse econômico na manutenção indefinida daquele familiar, porque ele depende dele. Do outro lado do corredor, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho um filho que não tolera mais o sofrimento que o familiar está passando. E sabe que ele não gostaria mais que aquilo se prolongasse, né? Ele queria o cuidado paliativo, ele queria estar em casa. Puro. É o sentimento puro. Mais puro. Só que quem está no meio do campo de batalha? O médico. Escolhas têm que ser feitas. E se eu não fiz a escolha, eu não disse quem é a minha voz, sabe quem vai ganhar? Quem gritar mais alto. Ou aquele que entrou primeiro, pegou um advogado e pediu uma liminar e disse, eu sou o curador, eu respondo por ele por tudo. Incapaz. Porque ele é incapaz. E são coisas. Exato. E aí que é a minha tese de doutorado. Eu digo o seguinte: primeira coisa, depois que entrou no nosso ordenamento aquilo que a gente chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o curador, que é aquele que representa o incapaz, né, que não pode mais se manifestar, ele tem ingerência apenas em 2 esferas do interditado: financeira e patrimonial. Tudo bem, você foi nomeado curador do seu pai, você pode representá-lo em termos financeiros
e patrimoniais. Mas o procurador para cuidados de saúde foi aquele que ele escolheu para ser o porta-voz com o médico. Para fazer as escolhas de saúde. E aí, com isso, eu não tenho exatamente aquilo que você falou. O interesse econômico adentrando na esfera pessoal e da dignidade do paciente. Podem ser a mesma pessoa? Pode ser que o curador seja o procurador, mas pode ser que seja advogado da pessoa pode ser o curador, não? Pode. Na verdade, o Código Civil, se não me falha a memória, é 1775. A gente tem costume de saber de qual. Ele elenca a lista de pessoas que podem ser os curadores. Primeiro é o cônjuge, depois ascendentes, pai e mãe, e depois filhos. Mas olha como a lei é falha, aberta, subjetiva. Ela fala assim, o filho mais apto. Mas o que é o filho mais apto para ser curador? O que corre mais? Exato. O que fala inglês? Então, é muito complicado. Agora, o que também é possível fazer? É possível hoje fazer uma declaração em cartório, e acho que até recentemente saiu até na mídia com bastante. A mídia deu atenção a isso, porque o Conselho Nacional de Justiça ele positivou isso. Eu posso fazer a escolha antecipada de um curador. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, não tenho? Eu gostaria que uma fosse a minha procuradora de saúde, mas jamais a minha curadora. E eu gostaria que outra fosse a curadora. Mexesse no patrimônio. Eu posso fazer isso. E aí, hoje em dia, os juízes, na ação de interdição, eles verificam essa central. Por quê? Nós, nos tabelionatos, todos os atos que nós lavramos, nós informamos uma central nacional. Então, se você for lá do meu cartório e fizer o seu testamento comigo, eu vou informar para essa central. O juiz vai ter na mão o seu documento. Se você for um cartório e fizer uma compra e venda, acessar essa central, você vai verificar lá a sua compra. Se você fizer uma diretiva antecipada, vai constar nessa central. Uma pergunta técnica. Existe um cartório aqui em São Paulo que é obrigatório, eu não sei se é verdade, estou te perguntando, que todas as interdições têm que ser registradas nesse cartório, é isso? Na verdade, quando você é interditado, a sua interdição, ela é registrada junto da sua certidão de nascimento. Então, vai aonde você está registrado. Ah, é? Isso. Porque tem um cartório ali no centro. Na Sé. Ele é o primeiro subdistrito. Ele tem um livro específico, é o livro E, que coloca tudo isso. É obrigatório o registro lá? Se não tiver registrado lá, tem valor? Tem valor, porque, na verdade, tem uma sentença transitada em julgado. A partir do momento que você tem uma sentença de interdição, isso está valendo e você tem uma nomeação de curador. Mas para a segurança jurídica, para a publicidade, aquele que a gente chama efeito erga omnes, perante todos, como é que o herdeiro saberá se esse cidadão tem ou não essa... Quando sair, porque tudo é relacionado. Em que lugar ele pode saber, por exemplo? Só pedir a sua certidão. Porque quando você tem uma certidão de nascimento... Querida? Eu estou falando porque a turma quer saber. Não. Isso deve estar alvoroçando. Não. Por exemplo, você faleceu, a sua certidão de óbito, ela tem que espelhar tudo o anterior. Você pode reparar que quando sai uma certidão de óbito, nela consta quantas vezes você foi casado com quem, deixou quantos filhos. Tá? E aí a gente vai voltando. Então você pega a sua certidão de casamento, você pega a sua certidão de nascimento, nela tem a averbação da sua interdição, tudo. Mas veja bem. É obrigatório? Sim. Senão não essa comunicação é automática. É automática? Hoje em dia ela é automática. Quer dizer, se você tirar... Bom, mas de repente o camarada não nasceu aqui no Brasil. Mas aí, de nascimento não é daqui. Quando não é daqui, por exemplo, ele nasceu e traz pra cá, vai lá pra Sé, onde você falou, nesse livro. Se não tiver na Sé, não tem. Não tem. Mas aí o estrangeiro é normal. O estrangeiro, ele tem o documento dele de estrangeiro. Sim, mas onde é que vai tirar a certidão, por exemplo? Mas se ele morreu aqui, a certidão de óbito dele, ele vai existir. Mas a certidão de óbito não vai constar? Não. Aí o nascimento, não. Não. Então, como é que ele vai saber se tem a curatela ou não? Mas não importa depois que ele morreu se ele era interditado, né? Não? Não tem porque valor. O que importa, a interdição, ela importa durante a vida. Por quê? Porque a pessoa é representada. E os bens desse cidadão? E os bens desse cidadão? Os bens daquele que morreu interditado, o inventário é exatamente igual. Quem vai fazer esse inventário se ele não tiver nenhum parente próximo? Não foi casado? Não, eu tô falando especulando. Se a gente não tem nada. Especulando. Se eu não tenho descendentes, ascendentes, nem cônjuge, nem colaterais até 4º grau, que são todos aqueles que podem tem herdar. Primos. A nossa regra sucessória até colateral até 4º grau. Não tem, é aquilo que a gente chama de herança jacente e vacante. Ela vai para o Estado.
Ah, é? Primo tem direito. Sim, até 4º grau. Até 4º grau. Esse primo é que vai atrás, teoricamente, é que vai atrás e algum dos interessados vai levantar esse... Isso, levanta a documentação, mas prova que é o único. O teu andamento está no livro. Quer dizer, esse tipo de documento que esse cidadão fez em vida, sim, quer dizer, você dá fé pública de que isso existiu e foi antes que ele tivesse nenhum tipo de problema que o impedisse livre de ter manifestação de vontade. Nesse documento, como em todos os documentos do tabelionato, por exemplo, eu faço testamento quase todo dia. A primeira, eu não, se você chegar lá para Gabriela, eu quero fazer meu testamento hoje. Eu não vou fazer hoje. Eu converso com você. Tá bom, Alexandre, me conta por que você quer fazer seu testamento. Me conta da sua vida, deixa eu entender qual é a sua vontade. Primeiro eu vou bater um papo com você. Eu vou fazer a aferição da sua manifestação de vontade, se ela é livre, se você tem coalizão, assim, né, suas ideias estão conectadas, entender... Você não delega isso para ninguém. Já. É pessoal, sou eu mesma que faço, eu não é porque você que vai dar fé pública. E aí eu vou marcar uma outra data para você vir. Tão bonito isso. E aí a gente faz a lavratura na presença de 2 testemunhas. O testamento e o casamento são os 2 atos mais solenes do direito, né? Então tem toda uma solenidade, né? Uma formalidade. É um ato muito bonito. Isso fica registrado quando o cidadão morre. Você pode ser chamada para determinar alguma coisa, se for o caso. Você vai ler o testamento do caboclo? Como é que funciona isso? Não precisa. Na verdade, quando a pessoa falece, pede-se a certidão de óbito e aí vai oficiar essa central. Essa central tem todos os testamentos. Porque pode ser que você tenha deixado 3 testamentos. Você fez um, depois você fez outro complementar, depois você revogou todos. Então, você não deixou nenhum. Sim. Ou você fez um, revogou e fez um novo. Isso pode ser feito. Pode ser feito. E aí vai se pedir, então, essa certidão do Colégio Notarial do Brasil, que tem a informação de se deixou testamento, onde está. Esse notarial tem essa informação. Com certeza, porque você faz e comunica. Isso. E aí, eles vão me pedir uma certidão. Eu vou expedir uma certidão do livro do seu testamento. E aí, em posse dessa certidão, os herdeiros, o inventariante, ingressam com a ação e fazem o inventário. Esse livro tem tudo. Esse livro, então, tem toda a explicação do que é uma diretiva antecipada. Eu fiz o estudo e a análise comparativa da legislação da maior parte dos países do mundo que tem isso, porque a grande maioria tem legislação sobre o tema. Eu entro... Os europeus, principalmente, porque os europeus, eles são mais evoluídos no sentido dessa discussão perante a sociedade, desse documento. Então, para eles é mais natural fazer essas escolhas, né? É mais ou menos natural, né? Sim. E eu entro na questão do curador, que o curador não pode ser confundido com o procurador de cuidado de saúde. O curador vai cuidar da vida patrimonial e financeira. E, principalmente, no final aqui, eu trouxe todos os modelos para a população. Então, quem quer fazer, tem aqui o modelo. É um documento que eu gosto que a pessoa reflita. É um documento que tem que ser feito no mínimo a 4 mãos, com o seu médico. Você vai sentar, ver assim, Gabi, será que eu aceito? Onde é que eu acho esse livro? Quer dizer, o pessoal que quer comprar vai aonde? Aqui, ó, vai na editora Foco, tá aqui, ó. Tá. E aí, se usar esse código assim, MG20, capa, ainda, né? Ainda tem desconto de 20%. Tem desconto? Tem desconto, ó. O MG20 tem desconto. Olha, você já entra aí, com desconto, ganha 20% de desconto. Isso. Editora Foco, é lá Editora que tem. Foco. E conta em alguma livraria? Na Amazon tem. Na Amazon tem. Então, mas a Foco é só entrar, eles fazem a entrega. Sim. Tá bom. Os outros livros que você escreveu? Eu tenho livros de direito empresarial, né? Isso ainda são manuais. Então, se você entrar na Amazon, colocar meu nome também. Na Editora Foco tem todos, é isso? Não são todos da Editora Foco. Mas na são Amazon tem. Na Amazon tem, são da Sara. Me fala sobre os outros também. Então, eu tenho livros sobre direito empresarial e os outros são coletâneas que eu escrevo sobre direito de família. Eu tenho sempre direito de família? Eu gosto muito. Direito de família, direito às sucessões. Está reduzido nesse livro ou o principal é esse? Não, esse é o meu... Cada um é de um assunto, bem diferente. Quer dizer, quem quiser aprender um pouquinho, pega os teus livrinhos e vai estudando um pouquinho, que isso aí tem tudo uma novidade lá, coisa que você participa, né? Sim. Não é eu acho, você estudou para isso. Eu estudei, é meu dia a dia, né? Isso que é o bom. Por isso que eu amo a minha profissão. Na verdade, todos os dias eu atendo muita gente, né? Então, os casos vão me tornando cada vez mais assim, eu vou me especializar nisso, porque... E eu atendo as famílias, né? E, na verdade, a família base da sociedade. Você deve ver tantos problemas, não? Muitos.
Como é que você faz para dar uma desanuviada chegando em casa? Tem que saber separar, né? Porque os dramas, né? Sim. Os dramas. Para você vai problema. Eu vou te contar uma coisa interessante. Quando eu comecei, 15 anos já estudando esse assunto, por isso que eu falei que é a minha missão de vida. Eu sou muito técnica, né? Eu sou muito estudiosa e eu sou técnica. Eu tinha que enxergar esse documento de uma forma técnica para ser o mais eficaz possível para as pessoas. Só que eu falei, não vai bastar. E aí, o que eu fiz, Alexandre? Faz uns 3 anos que eu faço tudo quanto é curso de cuidado paliativo. E hoje eu estou concluindo um curso que se chama Sentinela de Fim de Vida. Doulas da Morte. Você tem os nomes, nomes especialíssimos. Então, assim... Você fez marketing, não? Não, porque Nossa, você tem os nomes maravilhosos. Então, não bastava para mim ficar apenas na questão jurídica. Eu preciso entender quem está ali, à beira-leito, cuidando daquele pessoal, paciente terminal. Por isso que eu falo assim, eu tenho, algo me diz assim, eu agradeço a Nossa Senhora porque ela me dá essa inspiração de poder buscar isso. Eu quero poder, então... Eu tenho que, como eu sou a técnica, né? Eu tenho que cientificamente tentar trazer para esses documentos quem está ali, aquele psicólogo, aquela cuidadora do final de vida. Todos os casos paralelos para chegar na verdade. Daquele paciente para chegar. Onde é que entrou a igreja na tua vida? Quer dizer, a igreja te ajuda? Muito. Na verdade, desde muito cedo eu tenho uma tia que é irmã carmelita, né? E eu sempre fui levada à igreja desde pequena. E quando eu vim para São Paulo, eu estudava no Instituto Nossa Senhora do Carmo. Então, desde muito cedo, eu cresci com as freiras e dentro da igreja. Então, para mim, é muito forte isso. Muito. Te ajuda. E eu sou absolutamente devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela vai na minha casa uma vez por mês. Então, sem a igreja, acho que não dá para viver. Sem ouvir você cantar todo domingo, que é muito bom. Isso aí você precisa ir no médico também. Não, é muito bom. Como é que chama que cuida da... Não, é muito bom. É muito bom que você vá. Você tem um sorriso especial. Muito Quer dizer, você transmite coisa boa, gozada. Ai, não é verdade isso mesmo. Obrigada. Transmite verdade, é uma coisa bacana isso, né? Então, pessoal, vamos lá pegar esse livro da nossa amiga Gabi. Vulgo Gabi. É Gabi mesmo. Vulgo Gabi para os amigos. Não, todo Ela mundo tem me uns chama livros de Gabi. especialíssimos e esse é imperdível, né? Quer dizer, é uma coisa que todo mundo deve ter, até para evitar problemas futuros, né? Em termos de herança, disso, daquilo, vida, né? Pessoas que querem ter podia procurar. O fulano mora aqui em São Paulo, pode ir em São Roque procurar? Pode. O tabelião, ele é de livre escolha da parte, porque ele é o profissional de confiança. Então, se a pessoa de Manaus quiser fazer o testamento comigo, ela indo lá falando comigo, eu faço. Porque ela confia em mim. Desse papo que nós estamos tendo aqui, as pessoas que forem ver o nosso programinha, com o maior prazer. Com certeza vão levantar uma hipótese. Pô, vou procurar essa senhora porque está falando o que eu quero escutar. É a verdade. Então, eu vou me auxiliar com ela, né? Quer dizer, pode. Fulano mora no Morumbi, pode ir lá. Deve. Tem meu e-mail aqui, eu acho que eles colocaram meu e-mail. É só me mandar o e-mail, a gente marca uma reunião. Eu atendo com o maior prazer. Eu atendo muita gente, né? E às vezes, sabe... Você atende em residência? Atendo, muito. Às vezes... A mesma coisa que no cartório? Sim, às vezes Validade jurídica igual? Sim, eu coloco que eu fui em diligência. Tem gente que não pode sair de casa. É lógico. Que tem que eu tenho que ir em casa. Durante a Covid, eu não parei de trabalhar nem um dia na Covid. Nossa. Eu dei férias para os meus funcionários e eu fiquei ali na porta. Por quê? Porque as pessoas estavam no hospital sem respirar e precisavam... E precisava ir alguém ao banco sacar o dinheiro para comprar o remédio. Eu falei assim, não posso. E assim, Deus me iluminou e eu não fiquei doente. Eu aguentei firme e forte na porta do cartório durante a pandemia inteira e ajudei muitas pessoas, porque elas precisavam dos documentos. Né? Tava tudo fechado, enfim. Mas como as pessoas querem ser, às vezes, só ouvidas. Né? Às vezes chegam lá, eu preciso de um documento. Ela não precisava de documento, ela precisava que alguém a escutasse. Um apoio. Então, assim, isso é que eu acho mais bonito na minha profissão, que eu tô ali para ajudar, sabe? Para acrescentar. Pessoal, se precisarem e tiverem alguma dúvida, por favor, falem com essa senhora, essa moça aqui. Senhora, não. Essa moça, já corrigi. Essa moça
Não, porque eu não posso te chamar de Gabi só, não, porque você tem 9 livros, tá beleza. Não, tem que ter respeito pela minha amiga. Então, procurem, porque vocês podem ter uma solução de vida, vida futura, tá bom? Foi bom que você veio. Ai, que bom. Foi uma delícia. Comprem esse livro. Comprem mesmo esse livro, porque isso vai ajudar na vossa vida futura, a vida de hoje. Sim. E depois que você deve fazer um documento desse, que você sabe que está tranquilo, deve te dar uma paz de espírito, não é a pessoa que faz isso? Olha, se eu te contar que... Né? Não tem uma pessoa que não faz esse documento e que não faz um testamento e que faz assim, ó. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Que bom. Tirou um peso. Nossa, livre. Eu tô tão feliz, eu tô aliviada. E é uma coisa tão boba, né? Não custa. Não. É uma coisa interna que é muito importante. E tem muita gente, e não é só isso, tá? Eu até esqueci de falar aqui, ó. Por exemplo, tem gente que tem muito firme essa questão, que quer colocar... Como quer ser enterrada, se quer ser enterrada, se quer ser cremada, o que quer no velório, quem quer que esteja lá, quem não quer, se quer que cante uma música, tudo, isso tudo que você pode fazer essas escolhas e pode colocar nesse documento. Eu vou fazer um testamento com você só. Eu quero que no meu velório cante Nessun Dorma. Com Pavarotti. Pessoal, muito obrigado, minha querida amiga. Que bom que você veio. Eu que adorei, amei, de verdade. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Muito. Fiquei feliz pra caramba. Eu também. Obrigada. Beijo. Pessoal, mais um nosso podcast. Até a próxima. Adorei essa aqui. Beijão.